vem não perde. E quem não veio, perdeu. Quem não vem sempre perde. E, a bem da verdade, quando você vai falar com alguém, ele pergunta como foi. Diga para ele, você perdeu. Mas perdeu. Perdeu. E não conta para ele. Fala, quinta-feira que vem tem mais. Não perca. Deixa ele curioso. Está na Bíblia? Tá. Última vez que eu preguei aqui, eu disse isso. Marcos, quando Jesus entra na aldeia de Betsaída, traz um cego até ele. E o que ele faz? Ele retira o cego fora da aldeia. Não tem lógica, porque Jesus não precisa de lugar para curar ninguém. Mas ele tira lá para fora da aldeia. Porque quem estava dentro da aldeia ia atrapalhar o milagre. Se você estudar o assunto, você vai ver algumas coisinhas relativas a isso. E aí lá fora tem outra coisa sem lógica. Jesus pergunta para o cego se ele está vendo. Em todas as outras ocasiões que você vê, você vê Jesus falando assim, a tua fé te salvou, você está curado, amém, acabou. Mas dessa vez Jesus pergunta, você está vendo? Precisaria Jesus perguntar? Pior, Jesus pergunta pela segunda vez. Você está vendo? E o que eu gosto nisso, querido, é que Jesus sempre nos dá a oportunidade de aceitar uma segunda vez. Deixa Jesus te tocar uma segunda vez hoje. Se você deixa, diga amém. Queridos, vamos ler a palavra de Jesus. João, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes, quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Ponto. Queridos, o texto é conhecido de todos vocês, mas a indagação de Jesus me leva a crer, que a resposta é lógica para qualquer um de nós. Quer ser curado? Quem é que não quer ser curado? Aí a gente vem para o culto da vitória, quinta-feira, estamos no culto da vitória. E a pergunta é, o que é que você precisa? Qual é a resposta que você veio buscar? Se Jesus é a água para matar a sua sede, Jesus é o pão para matar a sua resposta, ou melhor, matar a sua fome, é a resposta das suas indagações. Jesus é o que supre a tua necessidade, Ele é a dispensa que você pode se abastecer. Então a pergunta foge à lógica, mas aí, irmão, como eu gosto de estudar vida cristã, e dentro da área terápica, eu fui estudar o psique do assunto. E vi que a pergunta de Jesus ao doente faz com que ele libere o trauma. Note que quando alguém te faz uma pergunta, muitas vezes a
resposta não é adequada. Porque você responde concernente ao desejo do seu coração, muitas vezes reclamando. E o que é que o homem faz? Na hora que ele diz assim, ó, não tem ninguém que me ajude, que a resposta seria lógica. Você não está vendo como é que eu estou? Você acha que eu não quero ser curado? Seria mais ou menos isso. Mas olhando para o interior do homem pela onisciência de conhecimento do próprio Cristo em Deus, ele sabia o que estava acontecendo ao homem. Sabia quanto tempo o homem estava ali. Jesus muda a rota ao entrar em Jerusalém. Não é? Da porta das ovelhas, você caminha como 15 metros, já entra à sua direita e vai conhecer o tanque de Betesda. É muito gostoso estar ali. Aos cantantes que hoje louvaram aqui, ali tem a igreja de Madalena, que tem a maior e melhor acústica do mundo. Você pode adorar e louvar a Deus e todos prestam atenção, porque o efeito é maravilhoso. E quando você conhece o tanque, começa a olhar o que ali acontece, vendo os pavilhões que a Bíblia cita, que eram abarrotados de doentes, pessoas enfermas, pessoas com traumas. Né? E diz a Bíblia, né, que de certo em certo tempo descia um anjo, né, e movia as águas. Eu gosto disso aqui, vou abrir um parênteses só para explicar isso. Porque, estando ali algumas vezes, alguém perguntou, e os dutos que tinha aí embaixo? Até isso foi ensinado, às vezes, né, no meio de alguns obreiros, eu ouvi isso, fiquei até, né, meio estático na hora, quis interpelar, mas deixei para lá. Por quê? Porque o judeu, o guia, Efraim, olhou para a gente e perguntou, vocês são o quê? E alguém respondeu, pastores. E vocês fazem o quê? Ensinam o que? Ele falou, a Bíblia. Na Bíblia diz que tinha duto. A Bíblia diz que tinha isso. O que a Bíblia diz? Que um anjo descia. Ele falou, eu sou judeu, ainda estou esperando o Messias que vocês acreditam, mas eu quero ficar com a Bíblia. Se a Bíblia diz que descia um anjo, é porque descia um anjo. Está escrito. Né? E ele falou assim, eu como judeu quero saber onde é que está os dutos. Mostra para mim. Então, querido, chegou o momento de você estar dentro do lugar aonde o anjo pode descer aqui, não é? Jesus em presença no seu coração, na sua vida, e curar você do trauma que talvez tenha feito você ficar enfermo, talvez tenha feito você ficar doente. Olhe que o homem responde, ninguém me ajuda, não tem ninguém por mim. Ele vivia o trauma, não é, da indiferença, o trauma, né, da decepção de não ter ninguém por ele, do desprezo. Alguém sempre deixava ele de lado. Por quê? Porque nós não sabemos de quanto em quanto tempo descia o anjo. A Bíblia não relata. Não sei se é de semana, se é de mês, se é de ano. A Bíblia não se preocupa em relatar isso. Mas Jesus se preocupa em mostrar como vive uma pessoa traumática, uma pessoa enferma. Jesus se preocupa em mostrar o trauma de alguém. E aí a minha pergunta dentro de mim, se Jesus me ama, por que é que eu sofro? Se Jesus me ama, por que eu tenho que sofrer? Se Deus me ama, por que é que sofremos? Sofrimento não é uma questão filosófica ou teológica. Sofrimento, irmãos, ele é adquirido através da nossa atitude. Este homem pagava pelo pecado dos seus antepassados. E Jesus deixa claro isso. Quando questiona ele. E ele diz, não é que não aguenta mais esperar. E Jesus, para curar o homem, primeiro faz com que ele se conheça. Faz ele reconhecer a necessidade. Jesus, para curar o homem, primeiro faz ele se revelar quem é. Quem sabe, querido, Deus quer curar você do dilema que você vive. Quem sabe Deus quer tratar você do problema, do trauma que você vive. Quem sabe nem é medicinal, mas é psicológico. Você vive se questionando, perguntando por que disso, por que daquilo. Eu vou te fazer uma pergunta como Cristo fez a um homem. Quer ser curado? Então libera o que está fazendo você ficar pensando no problema. Libera naquilo que está fazendo você ficar estacionado, porque Deus quer que você pegue o seu leito, coloque sobre os seus ombros e comece a andar. Deus quer ver você de pé, Deus quer ver você caminhando, o Senhor quer ver você mudar o passo, mas para isso
precisa liberar o que faz você ficar estacionado. Chega de ficar, querido, deitado. Não é no trauma que me faz pensar que eu não sirvo para nada. No trauma que me faz pensar que ninguém olha para mim. Este homem diz nas suas palavras, quem sabe entendendo assim, que ele já não tinha um pai por ele não tinha uma mãe por ele não tinha um pastor Josué por ele, ele não tinha uma igreja em São José por ele, mas eu quero te dizer, existe a presença do Espírito aqui hoje, que pode ser na tua vida, e daqui em diante, você pode dizer assim, a presença de Jesus me encontrou no culto da vitória, eu fui lá para quê? Para entender que se Deus me ama, Ele diz assim, eu te perdoo, e o trauma acabou, porque, querido, todos nós sabemos que o sofrimento não é fruto do desamor de Deus, o sofrimento, querido, é fruto do pecado do ser humano, pelo pecado, pelo homem entrou o pecado na terra, mas por Cristo entrou a misericórdia, e nós somos sarados do trauma. Quem crê que a vitória, o milagre está para você aqui hoje, basta levantar a mão assim, acreditar e dizer, Jesus, eu acredito, eu não vim aqui, Jesus, hoje passar tempo, eu não vim passar um momento do culto da vitória, eu vim aqui, Jesus, para poder receber o milagre, voltar para casa glorificando, testificar na rede social, voltar no próximo culto e dizer, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Quem quer, acredita. Quem acredita diz, eu quero. Isso é só para quem quer, isso é só para quem acredita. Deixa eu ver quem acredita aí. Quantas vezes, querido, o sofrimento chega no nosso ouvido assim, altissonante, dizendo assim, ei, e você é sucumbido, não é? Principalmente por aquela pessoa que quer ver você mal. Principalmente por aquele que quer ver você abatido. Quer ver você sem condições. Eu queria que você dissesse alguma coisa comigo assim, ó, se você puder, só quem pode, porque tem gente que não gosta e não faz, então não faça. Mas você que pode, diga assim, ó, o meu sofrimento vai ser meu pedagogo. Diga comigo de novo, o meu sofrimento vai ser meu pedagogo. E em nome de Jesus, não vai ser meu coveiro. Porque tem gente que ele se enterra no sofrimento. Tem gente que ele se enterra nos seus traumas. Tem gente, querido, né, que ele chega ao ponto de dar cabo da própria vida. Ele chega a desistir ao passar, né, por algum sofrimento. Que bastava ter reconhecido quem ele é e para quem ele vive. Eu vim brincar de ser cristão aqui. Eu vim simplesmente aqui passar um tempo. Não, querido, o trauma que você vive pode levar a tua família inteira a sofrer. O trauma que nós vivemos muitas vezes pode levar o nosso ministério a sofrer. E quando você olha para a Bíblia, em Lucas, no capítulo 5, quando você lê a história de Jesus pregando nos barcos, e quando ele sai, ele fala, não é, aos discípulos para que joguem a rede, não é, e pesquem. Aí está ali alguns homens que, ouvindo ele, obedecem. Mas Jesus disse, de agora em diante sereis pescadores de homens. Eles aprendem tudo com Jesus. Mas chega o momento de assumir quem é. Nega. Desiste. E um líder em crise, seja aqui em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, um líder com o estado psicológico abalado, um líder vivendo um trauma, ele leva os seus liderados com ele. Porque Pedro, ao negar, o que faz? Foge de novo para o que ele fazia. Ele voltou a pescar, e o que fizeram os outros? A Bíblia diz que todos foram com ele, voltaram, não é, a fazer o que fazia antes. Essa semana eu escutei uma frase assim, ó, fulano está em depressão de novo. Está fechado dentro de casa e não sai do quarto. Isso às vezes me incomoda.
Todo mundo tem, quem sabe, um estado psicológico abalado. Eu vivi alguns traumas, tenho vivido. Mas eu digo para Jesus, Jesus, eu te amo. Porque quando eu quero ficar deprimido, eu escuto a tua voz dizendo assim, eu sou contigo, põe-te em pé. Ei, eu abro a Bíblia. Aí eu não quero ler o que está, né? Quem sabe eu abri, deu Daniel 7. Coloca um anjo com a espada da angústia do teu lado. Foi sangue de Jesus, poder. Né? Aí você quer outra coisa. E busca o que fala diretamente contigo. Você vai buscar o texto que você conhece. Para poder vencer o momento de decepção, para poder vencer, querido, se você viver com a palavra viver em vós, então tereis tudo que pedirdes. Está escrito. Se você vive nele, ele vive em você, é só pedir. É só vencer o trauma. Agora imagina Pedro. Lembrando o tempo todo que ele negou. Lembrando, não é? Do canto do galo. Você já imaginou o trauma dentro dele? Quantas vezes a tua consciência faz você se lembrar daquilo que você praticou e por isso você não está bem? Quantas vezes nós paramos diante do dilema? Você não está aqui doente da perna. Você não está aqui doente do estômago. Você não está aqui doente do coração. Você está doente da alma. O trauma é psicológico. Muitos de nós vivemos, querido, quem sabe, no mundo de decepção e de desprezo, reclamando o tempo todo. Quando a gente podia abrir a boca, Deus, eu sei. Eu sei, Deus. Como dizia Jó, que o meu Redentor vive. Eu acredito no milagre, eu acredito que Deus está do meu lado. Eu acredito que o meu sofrimento está me ensinando a ficar mais perto de Deus. Jó dizia assim, na ânsia da minha angústia, me acheguei ao Senhor. Aí Jesus, enterrado, os discípulos olhando um para a cara do outro, vamos fazer o que agora? Vamos fazer o que a gente sabe, vamos pescar. Vamos pescar. Esqueceram quem eram. Esqueceram da oportunidade de buscar a presença de Jesus. Jesus ensinou quantas vezes orar. Jesus ensinou quantas vezes buscar. Mas agora perderam a fonte. Você já imaginou o trauma? Eu fico imaginando, não é, um médico olhando para o enfermo. Qual é o desejo dele? Qual é o desejo do médico quando ele olha para o doente, para o paciente dele? Ele quer te ver curado. Ele quer te levantar. Para quem lê, né? Richard Bland escreve assim, dizendo assim, a irmã Ambrosina, ela sabia tudo de saúde, mas não conseguiu salvar a filha. Ao levar ela ao médico, tinha lá uma analfabeta no quarto, uma pessoa que não sabia ler e escrever, mas sabia dizer assim, em nome de Jesus, receba o teu milagre. Eu fico imaginando Jesus olhando para você quando você está dentro de Deus, não aguento mais. Eu fico imaginando Deus olhando, que Deus não conhece dor. Ele não conhece, né, derrota. Deus não conhece maldição. Ele conhece vitória, saúde, alegria, paz, solução. Né? Ele conhece isso. Deus é amor, Ele te ama. Ele olha para você e fala, meu filho, pede. Mas você se coloca diante dele sempre com um problema. Nós nos colocamos diante de Deus sempre com um trauma. Eu vejo isso em mim às vezes. E eu oro, eu já disse isso muitas vezes. Repito sempre quando prego dizendo, Deus, como é que tu me suporta?
Você já fez essa oração? Deus, como é que tu me suporta? Você já parou para pensar? Quantas vezes alguém te chama de xarope, de chato, de estúpido, de grosso, de arrogante, de egoísta. E nós existe um egocentrismo muito grande. E sabe qual é o mal de todos nós? É ver nos outros problemas e esquecer que eles veem os mesmos problemas em nós. Vou te dar um exemplo bem simples e você pode até rir. Você já imaginou? Chegar perto do Júnior, todo arrumadão, né, cheiroso, secretário da igreja. Presbítero Júnior, perdoe Júnior, porque a intimidade faz isso. Aí veio o irmão dele, o Luiz, de bicicleta. Vem para a igreja e esqueceu de usar desodorante. E um senta do lado do outro na igreja. Aí o Júnior olha para o Luiz, você não sabe o que é desodorante, não? E o Luiz responde, você está achando que perfume é para tomar banho? Você viu a lógica? A gente vê o problema em um e esquece de olhar para o espelho. O espelho revela quem você é, querido. Não dá para burlar o espelho. Não dá para enganar ele. Não dá para maquiar o espelho. É assim você diante de Deus. Ele te conhece. Por isso ele chega para o paralítico e fala, né, quer ser curado. Porque ele conhecia o que estava dentro. Primeiro tinha que curar a alma. Primeiro o homem tinha que se revelar. Primeiro ele tinha que soltar para fora. Ele tinha que rasgar o verbo. Assim Jesus faz com Pedro. E eu gosto disso porque, né, quando eu estava lá no meio, no circo do Pôncio Pilatos, onde tem as estátuas das pessoas reunidas, o galo, uma circunferência de 12 metros, quando Jesus desce, ele dá de cara com Pedro, no máximo 6 metros, um olhando na cara do outro, como se eu estivesse olhando assim, o pastor Josué aqui, olhando um no olho do outro, assim, ó. E o Pedro negando. Mas quando Jesus ressuscita, ele vai lá onde está Pedro. Procura ele o dia todo, porque o Pedro foge. Fugiu o dia todo. E o interessante é que Pedro perde o nome, porque Jesus chega e chama ele de Simão, que era o nome antigo. Pode olhar, está no texto. Ele perdeu o nome. Jesus chama ele, Simão. E o que eu mais gosto disso, que Jesus chega para ele e fala assim, Agapsen, Petrus, Agapau, ego, Petrus. Que do original está perguntando, mas tu me amas? E ele fala assim, eu vou com a sua cara. Que no original Pedro não responde, eu te amo, não. Mas Deus, através de Cristo, ou Jesus, olhando para ele pela onisciência, sabia o que tinha dentro. E isso é revelado aqui. Sabe por quê? Que Jesus, conhecendo ele, tinha que jogar para fora. Não tinha que jogar para fora? Ele tinha que se liberar primeiro. Aí Jesus fala assim, então apacenta, estou te curando. Estou te dando vitória. Estou te abençoando, Pedro. É Jesus falando isso para você agora, querido. É Jesus colocando isso na sua vida agora. Aí ele pergunta de novo. Agapsen, Petrus. Agapau, Petrus. E ele fala assim, eu gosto muito. Ele falou assim, já está quase bom. Vou dar mais uma encheçãozinha assim. Então apacenta. Ei, ora mais. Ei, busque-me mais. Ei, louve-me mais. Ei, venha mais à minha presença. Ei, eu quero te abençoar. Estou aqui, estou te vendo. Eu não sou como o médico que olha para o paciente. Eu sou o médico dos médicos. E eu tenho a cura para você. É a voz de Deus mexendo dentro da gente. Aí, pela terceira vez, ele fala, Petrus. E a pergunta é, tu me ama mais do que estes? Ele fala, não,
Aí ele fala, agapau, agapsena, iguego, Petrus. E ele fala assim, ó, tu conhece todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. E tu me conheces. Sabe que no meu coração eu te amo, Jesus. Você pode fazer essa declaração aqui hoje. Você pode se declarar para Jesus aqui hoje. Qual é a tua declaração para Jesus nessa noite? Qual é a sua declaração aqui hoje? Eu queria te dar pelo menos 30 segundos, se você tiver coragem, de colocar a tua mão assim para receber. Só para quem quer isso. Isso é para quem acredita. Quem não acredita, fica mexendo com outra coisa. Né? Mas, ó, põe a mãozinha aí. Fecha os seus olhos 30 segundos e fala, Senhor, eu acredito no milagre na minha vida. Eu acredito na minha chamada. Eu acredito, Jesus, que eu não estou aqui por acaso. Coloca aí na tua mão e fala assim, eu acredito, Jesus, no potencial investido em mim. Eu acredito que quando Jesus falou a terceira vez com Pedro, ele fez um investimento. E o investimento que Jesus fez, ele vai fazer valer a pena. É por isso que você está aqui hoje com a mão aberta, dizendo, Deus, eu acredito, eu recebo, eu quero fazer, eu quero. Se você acredita e quer, fecha a mão comigo e diga assim, eu tomo posse, Jesus. Fica de pé comigo que eu tenho 5 minutos. Ah, Xenemanduvis. Eu queria declarar teu milagre aqui hoje. Porque um dia eu estava num trabalho de ensino, principalmente sobre milagres. E o pastor que ensinava, ele disse, milagre não se explica, não se vê, se sente. Só que tem que ter alguém para declarar o milagre. Tem que ter coragem para isso. E eu lembro que eu estava assim bem na direita do palco. E o pastor Paulo foi lá e me buscou pela mão. Abriu minha mão e disse assim, use essa mão com autoridade. E um dia eu orava e dizia, Deus, como é que faz isso? Como é que faz isso, Jesus? Jesus assim, distribua isso. Você não abriu tua mão para receber aí? Vamos compartilhar isso. Vamos declarar esse milagre junto. Não importa qual é o milagre que você precisa. Porque hoje tudo que acontece relativo aos filhos de Deus não é um milagre. Mas o maior milagre, sabe qual foi? Foi convencer você. Esse foi o maior milagre. É você acreditar que Jesus faz tudo isso. O maior milagre é acreditar que Deus, Ele... Então, se você foi convencido disso, eu queria orar por você. Com você. Você tem coragem de sair do seu lugar? Porque eu quero declarar um milagre na tua vida aqui hoje. A vitória que você veio buscar, o milagre, a cura que você precisa. Seja em casa, seja no trabalho, seja financeiro, seja o que for. Seja um trabalho novo, seja mudança de vida. Radicalizar para Jesus. É nessas horas que eu digo assim, fica de pé comigo. Não ajoelha não, fica de pé comigo, fica de pé. É nessas horas que eu digo assim, Jesus, quantas vezes as pessoas perdem a oportunidade, porque ele diz, eu quero, mas não tem coragem de mudar o passo. Um dia eu ministrava aos obreiros, ele disse, no meu tempo não era assim. Mas hoje o tempo dele não faz quase nada daquilo que ele fazia, a não ser estar no culto. Então muda seu tempo hoje. Dá um pouquinho do seu tempo para Jesus, pelo menos 5 minutos, na presença dele de madrugada. Pelo menos 5 minutos durante o dia, falando para alguém que ele é especial em Cristo, que Jesus lhe ama, que ele conhece a sua necessidade. Você que ficou aí, eu sempre digo uma coisa relativa a isso. Você não precisa de milagre, você não tem problemas. Eu queria viver na tua casa. Que na minha tem. Na minha é difícil, pastor. Queria que você levantasse a mão para cá, querido. E vou pedir aos obreiros que me ajudem. Dê isso aqui, queridos. E coloque a sua mão e declare milagre. Você não vai orar pela Maria, Josefa, não sei das quantas, e aleluia. Não, declare milagre. Deus te deu essa autoridade. Vamos dividir isso. Declare milagre.
Vamos orar. Você que está aí, abre a tua mão para receber a tua vitória também. Eu sei que você precisa. Eu sei que você quer isso. Deus querido, na tua presença estamos. E onde tiver uma mão aberta, Deus, um coração aberto. Para receber o milagre, Jesus. Para receber a vitória. Para receber, Senhor, aquilo, Senhor, que veio buscar. Nós queremos declarar a vitória na vida dos teus filhos. Queremos declarar o milagre na vida dos teus filhos. Queremos declarar o milagre, Jesus, na vida dos teus filhos. Queremos declarar, Jesus, o milagre, Jesus. Ora na caixandanima, na xereves. Carlos, Deus não te esqueceu, Carlos. Tem um talento dentro de ti, querido, que Deus quer usar e continuar usando ainda mais. Fica tranquilo. Porque o teu milagre está sendo declarado, a tua vitória está sendo declarada. Recebe. Nuvens. Senhor querido, nós declaramos a vitória, o milagre, Jesus, na vida dos teus filhos, o milagre, Jesus, na vida dos teus filhos, o milagre, Jesus, a vitória. Não viemos aqui por acaso, Deus, não viemos aqui, Senhor, por acaso, meu Deus querido, não é por engano, não é coincidência, é milagre, é autoridade, Jesus, é, Senhor, a declaração imposta, Jesus, sobre a nossa vida, meu Deus, sobre a nossa cabeça, a unção derramada, a autoridade eclesiástica, a chamada ao ministério, Deus, é para ser exercida. Exerça, querido, exerça o ministério que Deus colocou na tua vida. Você que está aí no banco, abraça a pessoa que está aí do teu lado e diga para ela que ela tem vitória em nome de Jesus. Recebe aí, declare isso em nome de Jesus. Tenha você vitória esta noite. É noite da vitória, é noite do milagre, é noite da cura, é noite de regozijar-se no Senhor. Recebe em nome de Jesus. Aquele que acredita diz, eu recebo. Aquele que acredita diz, eu tomo posse. Aquele que acredita diz, é para mim, é para minha casa, e eu vou testificar o milagre da vitória. Só para quem crê. Joga a mãozinha para cima junto comigo. Só para quem crê. E dá o teu melhor, glória a Deus. Dá o teu melhor, aleluia aí. Se você tem mistério, fala em mistério e recebe de Deus o que você veio buscar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando dois acerca de qualquer coisa acertam na terra, no céu também é aceito. Então recebe o milagre para o bem daqueles que temem ao Senhor, diz a palavra. Aqueles que temem e acreditam, aqueles que temem e tomam posse, então tome posse em nome de Jesus. Quem crê, exalta o nome de Jesus. Quem crê, exalta o nome de Jesus. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do teu lado, dá um abraço nela e sente a presença de Deus com ela aí. Sente a presença de Deus com ela aí. Sente a presença de Jesus. Oh, aleluia. Volte para o teu lugar adorando o nome de Jesus. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus vos abençoe. E você tome posse disso. E saia do trauma em nome de Jesus.